Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Notícias do Flamengo, pessoal. Pedro voltou a treinar. Mas e aí, tem clima pro Pedro continuar no Flamengo? Veja o que os jornalistas e advogados estão falando sobre isso. Inscreva-se no canal, deixa aquele joinha e deixa um comentário. O que o Pedro está fazendo é certo ou é errado? Ele não foi, não avisou que não iria. E aí, claro, gerou uma polêmica. Porque quando o jogador não vai ao treino, a assessoria de imprensa avisa, né? A assessoria de imprensa manda, Pedro não foi ao treino porque estava no dentista. Então, claro, o Pedro quis deixar clara uma insatisfação. Isso é o que parece bem claro para todo mundo, que ele não está satisfeito com a permanência do Sampaoli. Eu já andei falando com bastante gente lá do Flamengo e parece sim que realmente a relação não é das melhores. Não só do Pedro, de alguns jogadores com o técnico Sampaoli, com o staff do Sampaoli. Parece que esse preparador físico dava muitas indiretinhas pro Pedro, inclusive no dia onde houve a confusão, muita gente fez questão de deixar claro: Thiago, a confusão não foi no corredor ali saindo do campo. O preparador chegou a falar com o Sampaoli, depois ele foi até o Pedro e teve a briga. Não foi aquele negócio espontâneo, saiu, tá todo mundo brabo no corredor, o pau comeu. Não, isso também teria incomodado um pouco, porque não foi com a cabeça tão quente do que teria acontecido dentro de campo. Agora, o Pedro foi para o treino hoje, teve uma reunião, né, Mauro, dos empresários do Pedro com a diretoria e parece que apararam as arestas. A pergunta é, Mauro, será que apararam mesmo ou é uma versão para o torcedor, para suavizar o clima numa semana de Libertadores? Ou vai haver agora um movimento para que o Pedro seja negociado? Porque o negócio o Pedro não está satisfeito. Por tudo que a gente falou ontem, eu tive até a informação aqui de uma fonte de que o Pedro não estava satisfeito com a situação de permanecer o filho do preparador e até mesmo o Sampaoli, que ele não está feliz e que ele estava indignado com a situação. É difícil a gente dizer que as coisas se resolveram tão rapidamente numa reunião. Você acha que isso facilita uma negociação do Pedro por valores altos? Claro, porque o Flamengo não negocia por qualquer valor. Ou não? Ou é normal, é do jogo e o Pedro vai continuar e aos poucos o clima vai melhorar? Não tem proposta. Vai jogar onde? Quem vai pagar o que ele vale? A multa dele é de 300 e tantos milhões de reais. Quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então vai ficar lá. Vai ficar lá, vai jogar, tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara, o Bruno falou da maneira como joga o São Paulo. O Sampaoli, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel, até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco, não está muito satisfeito. E alguns colegas também não gostam disso. O Vamp falou muito bem que o fim de semana é uma lenda essa história. Os jogadores ficam todos... Não é bem assim. O jogador tem disputa de posição. Tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação a comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador pulga, vai jogar. Gente, não tem titular, como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve encorpar mais esse elenco, com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então como é que os jogadores reagem? Pensem bem. Quando tem um cara que não aceita a reserva, que torce o nariz. Não, ele tem direito, sim, ele pode chegar. Eu não, eu tenho que aceitar a reserva. Duvido eu dou. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem isso... Saiu a notícia, né, no Globoesporte.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite, falando, cara, os jogadores não gostaram muito, veio treinar, o cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse, que a mensagem fosse alguma coisa cedo, ele ligar para o clube e falar, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu tomei um soco na cara, eu ainda estou dolorido, irritado, psicologicamente estou bem aborrecido. E o clima para ele deve estar pesado, né? O São Paulo continua, o filho do cara continua. Me libera do treino hoje, deixa eu me acalmar um pouco aí, enfrentar melhor a situação. Pô, perfeito.
Tenho certeza que eles diriam, olha, o Pedro, talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botar a notinha na rede social e não tinha confusão, mas ele não avisou. Nós demos aqui a notícia ontem, era quase 1h da tarde, quando eu consegui um contato aqui por WhatsApp e a pessoa do clube falou, olha, ele entrou em contato depois, disse que foi o dentista e tal. E aí outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então eu acho que ele conduziu muito mal. Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi um festival de especulações sobre possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples. A gente falou sobre isso ontem, até eu saí aqui para falar com o advogado. Falei com mais 2 depois, um à tarde e outro à noite. Os 3 falaram a mesma coisa. Porque a pergunta que os colegas fizeram matéria faz é assim... o Pedro pode brigar na justiça? Pode. Na justiça você pode brigar por quase tudo. Tem uma pequena brecha, você pode brigar. A pergunta que você tem que fazer ao advogado é o seguinte, vem cá, qual a chance que eu tenho aqui? Quero processar essa caneca aqui. Como é que eu processo essa caneca? Eu posso? Você pode. Mas qual a chance que eu tenho de ganhar? O que você tem contra ela? Não, é isso aqui. Você pode, mas você tem chance de perder. A sua chance de ganhar não é grande. E os 3 que eu ouvi ontem disseram a mesma coisa. Porque, por mais que a gente possa criticar a diretoria do Flamengo por uma série de bobagens que eles possam fazer, e não são poucas, eles conduziram muito bem o processo todo. Eu mesmo no domingo estava questionando, por que não comunica logo a situação? Aí depois ontem me convenceram, nessas conversas que eu tive, até os 3 me convenceram mesmo, que eu falei, a melhor coisa nessa hora é o clube não emitir nota, não fazer nada.